GPU barata na prateleira? A AMD agora é melhor que Nvidia? Switch 2 pegando fogo? Terça-feira tá começando mais um Lock News, trazendo as notícias e os lançamentos mais viajados do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em lançamentos viajados, um dos maiores problemas da atual geração de GPUs foi as fabricantes viajando no preço sugerido. E quem achava que isso era só coisa do lançamento precisa ter um papo urgente com o Tech Jesus. O Gamers Nexus soltou um vídeo analisando a situação do preço das GPUs no mercado americano. Para surpresa de 0 pessoas, ele concluiu que a farra dos preços continua, com praticamente todas as placas, seja AMD, Nvidia ou até Intel, custando mais do que o sugerido pelo fabricante. Mas tem uma exceção. Sim, temos placas de vídeo baratas para você comprar, essa é a boa notícia. O problema é que você não vai querer comprar ela, porque são os modelos de 8 GB, tipo a 5060 Ti de 8 GB que tá sobrando no estoque. Por que será que tá sobrando no estoque, né? E eu sei lá, porra. Acho que na próxima geração eles vão resolver isso só não divulgando MSRP. Aí eles vão poder viajar até Nárnia com os valores sem ninguém incomodar. E se o papo é Nárnia, a RTX 5050 chegou e ninguém testou, porque as placas estavam presas em Nárnia. Mas alguns sites e canais conseguiram umas unidades para testar. O primeiro deles foi o Quasar Zone, que após testar 15 jogos em 1080p, concluiu que a 5050 tem desempenho parecido com a RX 7600, perdendo por pouco menos de 3% para a ARC B580 e 6% para a RTX 4060. Outro que testou essa bodega aí foi o Tech Power Up, apresentando resultados semelhantes aos do Quasar Zone, e incluindo mais placas no comparativo, tipo a RTX 5050, que botou 30% a mais de desempenho na sua irmã menor. Que coisa feia, 5060 batendo na irmã menor. O homem da jaqueta vai ter que liberar um baita cupom de desconto para isso aí não mofar nas prateleiras junto com os outros modelos de 8 GB. Ou será que vai vender mesmo assim? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vai vender ou vai ficar mofando? E se o papo é liberar, reza a lenda que as GPUs da AMD possuem um recurso mágico chamado Fine Wine, que com o tempo melhora o desempenho das placas e deixa os usuários felizes. Apesar de ser uma lenda que nada tem a ver com drivers meia sola no lançamento, ele parece estar funcionando com as RX 9000. O Hardware Unboxing decidiu rodar novamente os benchmarks da RX 9070 XT, com o último driver para comparar com a versão de lançamento, e o resultado foi um ganho de 9% na média, com o grosso vindo nas resoluções mais baixas. Inclusive, isso aí fez a 9070 XT superar a 5070 Ti nos testes dele, ainda que por uma margem bem magra. E é curioso que ele fez o review no lançamento, a gente fez depois e no nosso já dá mais performance a 9070 XT. Acho que no fim das contas não estávamos errados, não é mesmo? Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. E antes da gente falar que isso são os drivers milagrosos da AMD, é bom lembrar que teve atualização dos jogos também, teve atualização de sistema operacional, enfim, tem vários fatores que acabam contribuindo, mas todos eles unidos, por algum motivo, acabaram dando um ganho maior do lado da AMD. Só sucesso esse tal de Fine Wine, hein? Pena que não foi bom para salvar a RX Vega e o emprego do Raja na época. Pelo menos ele foi para Intel, né? E se a conversa é sobre sucesso, dê uma impressora 3D a um homem e veja ele criar gambiarras de sucesso. Esse é o mote dos caras que adaptam ventilador Arno em GPU. Um cara mostrou uma gambiarra dessas no Reddit, onde ele adaptou 3 belas fãs Noctua na sua RTX 5080 da Gigabyte, o que segundo ele deixou a placa mega silenciosa, mesmo com overclock e TDP de 400 watts liberado. Outro doido aí bolou uma carenagem toda customizada para a RTX 5090 dele, reduzindo o ruído máximo da placa de mais de 51 decibel para apenas 42, o que é uma baita de uma melhora. Mas funcional e sem gambiarras mesmo? Só essa mensagem do nosso anunciante. Tá achando que é só sua avó, o seu tio ou seu pai que caem em golpe na internet, né? Pois é, hoje qualquer clique errado pode expor tudo. Seu jogo, seu banco, suas senhas. Se você usa o PC ou o celular para jogar, trabalhar ou só para viver online, precisa proteger os seus dados. E o jeito mais completo que eu testei até hoje é com o Kaspersky Premium. Inclusive é a solução que eu uso em todos os meus dispositivos há anos. É confiável, leve e resolve. Com ele você recebe antivírus completo, VPN rápida e ilimitada, gerenciador de senhas criptografada, proteção extra nas compras online com o Safe Money e ainda recebe 3 meses de Who's Call para bloquear aquelas ligações de golpe que estão cada vez mais frequentes. Lá no site dá para você comparar os planos, mas o Premium é o mais completo. Dá para usar em smartphone, MacBook, PC, notebook com Windows, Android, iPhone, enfim, qualquer dispositivo que você tenha. É proteção total para sua vida digital. E usando o meu link aqui na descrição, você já recebe 50% de desconto. E aplicando o meu cupom ainda leva mais 30% off. É proteção premium com preço de entrada. Clica aí e se protege agora. Aproveita e já compra um pacote para incluir aí a sua avó, o seu tio, seu pai, sua mãe, sua família inteira. E logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das
Notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que os cubanos, prevendo que o Terminator vai ficar trilionário. Nossa, o Doutor tá cada vez mais louco nessa chamada aí, né? Não sei o que ele... A era das máquinas veio para ficar com as IAs, e mais do que isso, tem gente apostando que o primeiro trilionário do mundo vai ser cria delas. Além de fazer essa previsão, o tal do Mark Cuban ainda disse que no futuro esse trilionário vai trabalhar sozinho de algum porão, vai usar IA para criar alguma coisa inovadora e que isso aí vai deixar ele rico desse jeito. A pergunta que não quer calar é, será que esse hipotético trilionário vai usar IA rodando no servidor de alguma Big Tech para desenvolver esse super projeto mirabolante de $1 trilhão? Não. Sim. Não! Esse Marcos cubano aí, não sei não, hein? E falando em coisas mirabolantes, imagine só se o Mario... Qual Mario? Aquele Mario, aquele mesmo. Imagina se ele deixasse de ser encanador para virar PCzeiro e overclocker. Bom, o Trash Bent lá da Austrália tentou nos dar uma boa ideia de como isso seria. Ele pegou sua boa e velha GTX 1060 e fez uma baita gambiarra usando uns canos de cobre, um bloco velho, muitas mangueiras e uma porrada de grampos para prender tudo no lugar. Aí foi só passar água bem gelada por esses canos e ver a mágica acontecer, chegando no top 5 dos rankings de 3D Mark para essa placa. Legal, eu acho que... Legal aí, mano. Bom. Tem que falar alguma coisa? Não sei o que falar. Mas acho que é legal, né? Bom pro cara aí, sei lá, mano. Parabéns. Engraçado a guerra que esses caras fazem pra conseguir uns pontos a mais em benchmark, né? Tá doido. E se o assunto é guerra, o último Battlefield foi uma guerra até conseguirem transformar em algo menos ruim do que no lançamento. Mas com o futuro Battlefield 6, a EA não quer errar novamente. Os planos pro próximo título da franquia são ambiciosos, com a diretoria da empresa mirando nos 100 milhões de prêmios. Desculpa. 100 milhões. Eu acho que essa galera não joga Battlefield. De players investindo mais de $400 milhões no desenvolvimento do jogo. Bom pra gente que vai jogar. O problema é que até os desenvolvedores estão achando essas expectativas meio irreais, já que o Battlefield 1, que foi o mais bem sucedido da série, chegou no máximo em 30 milhões de jogadores. E se o papo são milhões... Esses caras tão malucos. A Capcom sempre foi mais famosa pelos seus jogos nos consoles e arcades, mas a real é que isso é coisa do passado, porque eles abraçaram de vez a Steam e os PCzeiros, o que deu um baita de um retorno. No último balanço fiscal, a empresa disse que o PC Gaming virou o maior negócio da companhia, com os jogos na Steam vendendo 3 vezes mais do que no PlayStation. Que a força do RGB esteja com vocês. E se o negócio é a força, a vida não anda fácil pro lado do Xbox, e com cada vez mais demissões e cortes rolando, o desenvolvimento de jogos como Forza pode ter sido afetado. Segundo pessoas ligadas ao estúdio que desenvolvia a franquia, a equipe do Forza Motorsport foi toda pra rua, então a série original deve ir de Vasco, continuando a existir apenas na forma de capítulos novos pro Forza Horizon. Seria tipo um spin-off desenvolvido por outro estúdio. Dizem as más línguas que eles foram fazer uma ultrapassagem, mas não tiveram força pra completar, infelizmente. E falando em ultrapassagem, o Windows 11 passa longe de ser o preferido da galera, mas depois da Microsoft tentar de tudo e mais um pouco, finalmente eles conseguiram fazer essa coisa aí emplacar. A virada de chave ocorreu em junho de 2025, que foi quando o 11 finalmente superou o 10. E agora em julho, ele chegou a incríveis 52% de market share, enquanto o 10 ficou nos 44,5%. Sim, ainda tem 44,5% de base utilizando o Windows 10. Antigamente era melhor. E você usa o Windows 11 porque gosta ou porque não tem alternativa? Deixa aí nos comentários. E se o papo é alternativa, tem coisa da vida que não existe alternativa, igual a Epic Store e a Amazon, que só eles trazem jogos grátis toda semana. E essa semana a Epic vai dar o Figment 2 Creed Valley e o Skyrocket. Mas se correr ainda dá pra pegar o Figment e o Backpack Hero, que vão ficar de graça até o dia 10 de julho. Já na Amazon nós temos o Star Wars Rebellion, pacotão de Tomb Raider Remastered, Saints Row, Thief e muito mais, além de benefícios como frete grátis em produtos selecionados, Prime Music e as muitas séries do Prime Video, que nem a do Clarkson na Fazenda. E o Fallout, claro, que se você não viu, é bom você ver, porque logo logo chega a segunda temporada. E para isso é só pegar o Prime grátis por 30 dias no link na descrição para pegar essas coisas aí. Se você não quiser pegar, é só cancelar depois que ninguém vai reclamar disso. E se quiser ver as promoções também que tem no Prime Day que vai rolar, é só clicar no link que tá aqui embaixo do grupo de promoções que lá a gente vai postar as promoções do Prime Day. Então aproveita para pegar a inscrição agora, já pegar o frete grátis, Prime Day e tal. Muito obrigado. Hoje em dia é tudo IA. IA e mais IA. Tá parecendo um jogo de luta. IA. Van, sério? Com a Nvidia dominando boa parte desse mercado. Enquanto o
isso, o ex-CEO da Intel admite que eles fizeram uma caquinha na estratégia de IA da empresa, preferindo focar em inferência, deixando todo o mercado para concorrência. Admitir os erros é uma atitude correta, e fica bem mais fácil de fazer depois que você deixa de ser o CEO, né? O Linux anda ganhando cada vez mais espaço entre os gamers, e por isso, o Lossless Scaling acabou de ganhar uma versão adaptada para o Pinguim. O app ainda está no início do seu desenvolvimento, e por isso está meio complicado de instalar, além de precisar que o usuário tenha a versão Steam da ferramenta. Mas para quem tiver paciência ou manjar dos paranauês do console, já pode baixar, compilar e testar. Nice. Entra CEO, sai CEO, mas a única certeza sobre a Intel é que é só questão de tempo pro próximo refrito sair. A bola da vez é o Arrow Lake Refresh, que deve trazer uma NPU nova e um golinho a mais no clock em relação aos atuais Core Ultra 200. De resto, só a sensação de déjà vu, com o mesmo gosto de óleo de pastel da semana passada. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não foram mais rápidas do que a novidade quente da Nintendo. O Switch 2. Bem quente. Bem quente. Não é só de processo que vive a Nintendo, já que nem faz tanto tempo que o Switch 2 chegou às prateleiras e ele vem se revelando um lançamento quente. Donos do handheld estão reportando um superaquecimento e travamentos, com a maioria das ocorrências sendo com o aparelho enquanto no dock e rodando jogos pesados, tipo Cyberpunk 2077. Que coisa, não? O que leva a rotação da fan no limite antes da bagaça bugar toda. Os advogados da Nintendo ainda não se manifestaram sobre o assunto, mas é torcer para os japas conseguirem resolver isso com atualização de firmware ou coisa do tipo, porque senão o processinho vai cantar. E dessa vez é contra eles. E falando em firmware, tem gente que acha que overclock é só colocar um firmware diferente e partir pro abraço. Mas esse não é o caso da Galaxy RTX 5090D ROF, que foi muito além disso para quebrar vários recordes. Essa placa tem um PCB muito mais parrudo que a média, com 2 conectores de força e ainda usa uma BIOS especial que poucos têm acesso. Juntando isso com temperaturas ligeiramente negativas, o Team OGS conseguiu empurrar a GPU até a marca dos 3.640 MHz, quebrando recordes em vários benchmarks. Você dá uma porrada na mesa aqui, caralho, mesmo também. Agora, essa é uma brincadeira meio cara, porque imagine que uma RTX 5090 comum já é bem mais de $2.000. Uma ROF dessa, então, aí tem o sistema de refrigeração e o resto do hardware. Você é louco, que brincadeira inimiga do bolso. Valeu, tô de boa. Eu tenho horror a pobre! Mas tem essa aqui que é amiga do bolso. É a dica de promoção. E a dica de promoção da semana é a memória RAM DDR4 de 8 GB, 3.200 MHz, da Kingston, com RGB, por R$187. E a Cougar também tá trazendo RGB, nesse gabinete gamer, o Dual Face, por R$395,10. Tem também o controle da GamerSir, nova Lite, com Hall Effect, por R$170,10. E também a placa de vídeo da Zotac, uma RTX 5080 Solid, com RGB, hein, por R$10.399. Ou R$10.039,90. E não vai esquecer que tem também o mouse da Logitech G309 Lightspeed, com suítes Lightforce. E sensor, achou que eu ia falar Light, não, mas o sensor é o Hero, por R$299. Mas o que você achou que eu ia falar é que você tem que ver a série do Fallout. E pra fazer isso é só clicar no link aqui na descrição e pegar os jogos grátis. E não esquece das promoções. E se a conversa é sobre amigos, sempre bom fazer amigos. E é por isso que lançam novos jogos toda semana, porque mesmo que você não jogue, ao menos assunto não vai faltar. Os destaques são o EA Sports College Football 2026, disponível para PlayStation 5 e Xbox Series, além de remakes do Tony Hawk's Pro Skater 3 e 4, que devem sair para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Switch, Switch 2 e PC. Mas disponível em todas as plataformas, só os botões de curtir e se inscrever, que estão aí embaixo, é só clicar, eles vão estar ali mesmo em uma batata. Tem também os comentários, né, que eu leio os mais curtidos toda terça-feira. O Sebs comentou: a RTX 5050 é tão lenta que atrasou o lançamento. É que ela é meio ruim de memória. DKT comentou: essa RTX 5050 tá mais para uma 5030, com base no que tivemos ali em 2015, 2017. Série 900 e série 1000. Será que ela vai ser a GT 1030 da nossa época? O Danis to Play mandou ali: a Nvidia segue a linha de montadoras de carro. Primeiro lança a versão básica, sem nada opcional, espera uns meses vender e depois lança a versão completa. Você gostaria dos opcionais? Só na versão Super, senhor. E o Sebs comentou: imagina o Loki quando sair a segunda temporada do Fallout. Ué, imaginar isso aí é fácil, né? É pipoquinha, coberta no sofá e controle na mão. Difícil mesmo é imaginar se na próxima terça-feira vai ser mais um Loki News, porque às vezes pode ser na sexta também, né? Quem sabe? Fica aí o mistério no ar. Depende de quando sai a segunda temporada de Fallout.